Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1. O meu subtítulo da minha Bíblia diz assim, Jesus instrui a Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter com Jesus à noite. E disse-lhe, Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se tu não for com ele. Jesus respondeu e lhe disse, na verdade lhe digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer, sendo velho, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus lhe respondeu, e na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é o Espírito. Nós lemos aqui no subtítulo, quando eu comecei a leitura, eu falei que Jesus instrui a Nicodemos acerca do novo nascimento. A palavra de Deus diz que Nicodemos, ele era um publicano, né? Ele era um doutor, né? Um governador, mais ou menos assim, um homem muito inteligente, né? Que conhecia a palavra, que ensinava ali, né? Um doutor da lei. E Nicodemos, ele teve um questionamento, ele teve uma dúvida, porque ele via os milagres que Jesus fazia, o milagre que Jesus operava, e Nicodemos, ele ficou curioso, e querer entender tudo aquilo que Jesus estava fazendo, todos os sinais, todas as maravilhas, todas as curas, né, que Jesus fazia. E Nicodemos teve ali um princípio de curiosidade, e ele resolveu ir ter com Jesus. A palavra de Deus diz que Nicodemos, ele esperou cair a noite, para ir até a Jesus, para querer saber, né, como Jesus operava todos aqueles milagres, por que Jesus fazia todas aquelas coisas. Ele queria entender o porquê de tudo aquilo acontecia. E a palavra de Deus diz que Nicodemos, ele foi ter com Jesus. E quando Nicodemos, ele chega até Jesus, ele dá toda a autoridade para Jesus. E ele fala assim, ó, lá no capítulo 1, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter com Jesus à noite, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais como tu faz, se tu não for com ele. Nicodemos sabia que Jesus, ele era enviado de Deus, porque todos os sinais, todas as maravilhas que ele operava, Nicodemos tinha a ciência e a inteligência que vinha da parte de Deus. E Jesus, quando Nicodemos chega a interrogar, a indagar a Jesus, ele faz uma coisa, se você perceber direitinho, ele muda o foco da conversa, rapidamente. Porque Nicodemos, quando pergunta para ele, que como é que ele fazia todos aqueles sinais, todas aquelas maravilhas, Jesus vai lá e muda o foco da história. Jesus fala para Nicodemos, na verdade lhe digo, que é necessário que você nasça de novo. Aí Nicodemos parou e pensou, como é que pode, Jesus, um homem velho como eu, nascer de novo? Voltaria eu para o ventre da minha mãe, né? Retornaria eu para o ventre da minha mãe e viesse nascer de novo? E Jesus fala para Nicodemos, não é deste nascimento que eu estou me referindo. Eu estou me referindo por nascer espiritualmente. Porque ele fala para Nicodemos, aquele que é nascido da carne, é carne. E aquele que é nascido do Espírito é espiritual. E o que o Espírito Santo de Deus, ele trouxe através dessa palavra no coração? Quando Jesus, ele instrui a Nicodemos acerca do novo nascimento, na mesma hora Nicodemos, ele não entende, como eu falei. Ele pergunta, como é que pode eu ser velho e vier nascer de novo? Mas Jesus não estava falando desse novo nascimento. Jesus estava falando sobre um nascimento verdadeiro. Porque Jesus falou, aquilo que é carne, Nicodemos, vai sempre virar carne. Mas aquilo que é espiritual, ele vai ser sempre espiritual na tua vida. Aquilo que você gerou na sua carne, ele sempre vai ser carne. E aquilo que você gerou através da palavra, aquilo ali Deus, ele vai fazer se revelar na sua vida.
E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis 15, no versículo 1, ao qual o Espírito Santo de Deus ele vai falar ao teu coração, através daquilo que o Senhor estava ensinando a Nicodemos. A palavra de Deus diz assim, ó: e depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, e em visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o seu grandíssimo galardoador. Então disse Abraão: Senhor Jeová, o que me há de herdar, pois ainda sem filho, o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus, conta as estrelas se puder contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e lhe foi imputado isso por justiça. O Senhor Jesus chama Abraão, ele faz uma promessa. Chama Abrão. Ele faz uma promessa. Abraão, ele tinha questionado com Deus que ele não tinha filho, que ele não deixaria a herança, não deixaria descendente. E ele questiona para Deus que a sua descendência seria o mais novo da sua casa. E Deus fala para ele que não. Deus chama Abraão, lhe faz uma promessa e fala que vai lhe dar um filho. Aí lá no capítulo 16, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filho, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva porventura, e terei filho dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Vamos começar a entender o contexto da palavra de Deus. Nós lemos lá no livro de João, capítulo 3, versículo 1, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido da promessa de Deus é promessa de Deus para a tua vida. Abraão recebeu uma promessa de Deus, mas não esperou o tempo da promessa se concretizar na sua vida. A palavra de Deus diz que a sua mulher questiona Abraão pelo tempo da demora, ao qual Deus tinha lançado uma palavra, uma promessa para a tua vida, e questiona com o seu marido. Amor, não é possível. Já se passa tanto tempo. O Senhor nos prometeu um filho, e até agora nada aconteceu. Então vamos fazer o seguinte: temos aqui a nossa serva. Pega ela, coabita com ela, e vamos ter um filho. Abraão não pensou nem um minuto em questionar a sua mulher. Porque nós podemos entender, quando se fala numa serva, aquela menina ela deveria ter os seus 14, 15 anos. E Abraão já estava numa idade avançada. E quando aquela mulher fala: Abraão, pega a minha serva, na mesma hora ele não pensou duas vezes. Abraão ali, ele foi um homem o quê? Frouxo. Foi um homem banana. Porque ouviu a voz da sua mulher, mas não quis esperar a promessa de Deus para a sua vida. Ele não questionou. Na mesma hora que a sua mulher lhe ofereceu a sua criada, a sua empregada para ele, ele não se titubeou. Ele poderia falar muito bem: não, meu amor, vamos aguardar, vamos esperar, porque Deus nos prometeu um filho, é promessa de Deus para nossas vidas. O que vai ser gerado pela promessa de Deus. E Abraão não, ele não questionou, e na mesma hora ele não se titubeou. Ele foi, pegou aquela jovem, aquela escrava, e coabitou com ela. E a palavra de Deus diz que depois de 10 anos, quando aquela criança já tinha nascido, e estava ali no meio, na casa de Abraão, a palavra de Deus diz que a sua mulher começa a questionar Abraão, porque ela se sentia desprezada, ela se sentia humilhada. Ela arrumou a confusão, e depois estava brigando com o seu marido, porque ela não gerava filho. Abraão tinha filho com aquela jovem, e ela estava se sentindo desprezada. E Abraão na mesma hora fala para a sua esposa: ó, mulher, esse problema aí quem arrumou foi você. A escrava, ela é sua. Eu não pedi nada, você que mandou. Então faça você o que você bem entender com ela.
E Abraão, na mesma hora, falou para sua esposa, porque ela tinha arrumado um problema. Ela tinha arrumado uma contenda dentro do seu lar, porque não esperou a promessa que Deus tinha dado para ele. Então, o que nós podemos perceber? Quando Sarai, ela arrumou todo esse embaralho, porque ela não esperou a promessa que Deus tinha dado para ela. E Abraão, o que acontece? Abraão vai lá e gera um filho na carne. Abraão, por ter também não obedecido, não se atentado nas promessas do Senhor, na mesma hora ele não questionou, como eu falei, e ele foi lá, coabitou com aquela adolescente, e Deus permitiu, tudo aquilo aconteceu. E aquela senhora foi lá, depois expulsou a sua serva, expulsou o seu filho. E lá no capítulo 17, a palavra de Deus, que Deus depois vai lá e faz um novo concerto com Abraão. E ele fala para Abraão, Abraão, a partir de agora, você não vai mais se chamar Abraão, vai se chamar Abraão, pai de muitas nações. E ele vai lá também e muda o nome de Sarai, que se chamava Sarai, e depois ela foi e se chamou Sara. Deus faz um novo concerto com Abraão, e promete para Abraão um filho da sua herança, um filho da sua promessa. E lá no capítulo 22, a palavra de Deus diz assim, ó, e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre as montanhas que eu lhe direi. Eu pulei um pouquinho, não sei se vocês perceberam, eu queria passar lá onde Sara concebe, né, e dá um filho a Abraão, porque Deus fez mais uma vez um pacto com Abraão, e Sara vai e gera, né, dá a luz a Isaque, mas lá na frente, Deus vai e chama Abraão, e fala para Abraão, Abraão, pega agora o teu filho, o teu único filho. Opa, peraí. Há uma controvérsia aí. Quantos filhos Abraão tinha? Por que Deus fala para Abraão? Pega o teu filho. E aconteceu depois destas coisas, que se tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho. Meu irmão, quando Deus fala para Abraão, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, porque Deus, ele não leva em conta aquilo que foi gerado na sua carne. Meu irmão, o que é carne sempre vai ser carne. E o que é espiritual vai ser sempre espiritual. O que é promessa de Deus para a tua vida, meu irmão, vai se cumprir, não importa o tempo determinado, o tempo que está se levando, vai se cumprir na tua vida. E o que é carnal vai sempre ser carne, meu irmão, não adianta. Deus não vai levar em conta o tempo do seu pecado. Aquilo que você gerou na sua carne, meu irmão, vai ficar lá no passado. O que é promessa de Deus, que foi gerado por Deus para a tua vida, foi quando você conheceu a palavra de Deus, quando Deus te prometeu, você esperou a promessa, você confiou, vai se cumprir na tua vida, porque é promessa de Deus. E Deus quis que Abraão entendesse quando ele falou, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, porque aquilo que foi gerado na carne, Deus não lembrava mais. Por isso que Deus fala para Abraão, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho que eu te dei, e ofereça a mim em holocausto. E às vezes, meu irmão, essa dúvida ela bate dentro dos nossos corações. Tantas coisas que nós geramos na nossa carne, tantas coisas que nós levamos, né, para dentro da nossa casa, para a nossa vida, e às vezes não entendemos, achando que Deus nos preparou, que Deus nos prometeu, e é tempo de estar com aquilo em nossas mãos, que é tempo de estar com aquilo em nossas vidas, mas aquilo ali, muitas das vezes, foi gerado na nossa carne, foi promessa de Deus, mas nós não esperamos o tempo de Deus. Nós não esperamos a hora daquilo amadurecer e se fazer parte da nossa vida. Deus tinha feito uma promessa para Abraão, Abraão, eu vou te dar um filho, e seu filho será pai de nações, de multidões, pela uma desobediência, pela uma concordância, pela uma teimosia, pela uma não espera de sua esposa. Abraão foi lá e coabitou com a sua escrava, porque ele foi omisso, ele poderia muito bem ter tomado uma atitude de homem. E às vezes, meus irmãos, nós somos falhos. Tem hora, meu irmão, que tem hora que você tem que tomar a rédea da situação.
Tem hora que você tem que tomar a posição. Muitas das vezes nós, como homens, não gostamos. E às vezes sobra tudo, sobrecai nos colos das mães, das mulheres. E às vezes o papel do homem está fazendo, a mulher está fazendo. Por isso que Sara, ela resolveu querer ajudar a Deus. E Abraão, ele poderia muito bem tomar o controle daquela situação. E tem coisas que acontecem dentro do nosso lar. E às vezes nós estamos vendo as coisas acontecer e nós não tomamos a rédea. Nós não tomamos o controle da situação, porque às vezes nós não queremos nos cansar, nós não queremos nos fadigar, nós não queremos estar envolvido, muitas das vezes naquilo, porque às vezes é a atitude que nós devemos tomar e nós não estamos tomando. E aí que está acontecendo o quê? As mulheres estão sendo sobrecarregadas, as mulheres estão sendo mais presentes na criação dos filhos, né? Nas decisões dentro de casa. Por quê? A gente estamos sendo o quê? Homens banana. Infelizmente, meu irmão, essa é a palavra. Nós estamos sendo homens banana, porque não tomamos a decisão. Claro que tem hora que a mulher ela é um ser extraordinário, né? Só os homens vão entender o que eu estou falando agora. Que quando ela chega com jeitinho, com carinho, que ela começa a falar, não tem jeito, meu irmão. Você cede, vai ceder sempre. A gente perde para elas. Mas tem situação, meu irmão, que nós temos que estar tomando posse. Nós temos que estar tomando a rédea da situação. Porque se Abraão, ele tivesse entendido que foi promessa de Deus para a vida dele, meu irmão, ele não cairia, ele não pecaria contra Deus, ele não deixaria aquela situação chegar naquele ponto a qual chegou. Mas Deus, ele foi fiel com ele, com a sua palavra. Deus foi lá, fez um concerto com ele, fez uma outra promessa, mudou o seu nome. E é assim como o Senhor faz conosco, meu irmão. Muitas decisões que nós tomamos, muitas atitudes que nós tomamos, muitas das vezes foi gerado no momento da nossa carne, no momento a qual nós conhecemos. Nós não conhecíamos a Jesus, nós não tínhamos aceitado a Ele ainda como único eterno Salvador das nossas vidas. Então tem coisa, meu irmão, que tá viva hoje em nossos meios, está viva hoje em nossas vidas, porque foi decisões que nós tomamos lá atrás, que nós não tínhamos ainda Jesus como único eterno Salvador, mas desde o momento, meu irmão, que você aceitou Ele, que Ele fez um concerto contigo, que Ele falou para você, que Ele ia fazer, que ia se cumprir, meu irmão, foi promessa feita por Deus para a tua vida. Então, meu irmão, o que foi gerado na carne vai ficar lá, aquilo lá o Senhor não vai lembrar mais, o Senhor não vai trazer mais à tona, e muitas das vezes quem traz à tona isso para a tua vida, é Satanás, é o inimigo, porque muitas das vezes ele traz para querer te acusar, ele traz para querer apontar para você. Está vendo aí, ó? Hoje você está aqui, mas lembra quando você fez lá atrás? O inimigo, ele faz dessa forma. Ele entra com essa astúcia na nossa vida. Ele quer que você venha lembrar do seu passado. Mas a palavra de Deus diz que o seu passado, Ele não lembra mais. Dos seus pecados, Ele não lembra mais. E Jesus, Ele fala essas coisas para Nicodemos. Ele entra num assunto a qual não tem nada a ver com Nicodemos. Nicodemos chega perguntando uma coisa para ele, ele fala outra para Nicodemos. Nicodemos, o que é gerado na carne é carne. O que é gerado no Espírito é espiritual. O que é gerado na palavra de Deus vai se cumprir, meu irmão. É firme, é fiel. E o que você gerou na sua carne, meu irmão, ela vai sempre ser carnal. E às vezes nós questionamos a Deus, nós colocamos Deus à prova, porque é aquilo que muitas vezes você está pedindo, você está orando, você está colocando no monte, você tem colocado em oração, tu tem pedido à igreja para orar, mas, meu irmão, foi gerado na sua carne. E o que é gerado na carne, Deus não tem compromisso com isso. Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra, aquilo que Ele te prometeu. Porque se Ele te prometeu, meu irmão, vai se cumprir. Não importa o tempo que passa, não importa o ano que vai levar, vai se cumprir na tua vida. Sara achou que a promessa estava demorando. E às vezes nós achamos que a promessa de Deus está demorando em nossas vidas. Meu irmão, não importa o tempo que vai demorar. Não importa o tempo que esteja demorando. Espera no Senhor, confia nele. Porque é a promessa de Deus para a tua vida. Não tenha medo de confiar. Não tenha medo de aguardar aquilo que é promessa de Deus para a tua vida.
Porque com certeza, meu irmão, se Deus prometeu, vai se cumprir, vai chegar a hora, vai chegar o dia, vai chegar um determinado momento, que aquilo vai se cumprir na tua vida, não importa o tempo que vai levar, porque se Deus prometeu, meu irmão, é promessa de Deus para a sua vida. E às vezes nós não entendemos isso, queremos ajudar Deus, queremos achar que aquilo que foi gerado na nossa carne, Deus, Ele tem que nos abençoar. Meu irmão, Deus, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Aquilo, meu irmão, que você gerou no seu coração, que não foi promessa de Deus, meu irmão, não vai se cumprir, não adianta. E às vezes as coisas se cumprem de uma tal forma, que você acha que Deus está naquele negócio. E Ele mostrou, através dessa palavra, que Ele não está nesse negócio. Deus, Ele prometeu um filho a Abraão, e a sua esposa tentou ajudar. Ah, Abraão, já passou tanto tempo, nós estamos velhos, essa coisa de filho aí não vai rolar. Eu sou estéril, né? E pela idade que nós já estamos avançada, isso não vai acontecer nunca. Melhor a gente fazer dessa forma. Pega a minha serva, coabita com ela, porque ela vai ter um filho, aí nós tomamos o filho dela, e aí vamos esperar a promessa de Deus. Meu irmão, foi gerado na carne, Deus não tem compromisso nenhum. Deus só tem compromisso com aquilo que é gerado no Espírito Santo. Lá no livro de Gálatas, capítulo 4, no versículo 22, ele diz assim, ó, porque está escrito que Abraão teve quantos filhos? 2 filhos. E um da escrava, e o outro da onde? Da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo o quê? A carne. Mas o que era da livre nasceu de quê? Da promessa a qual Deus deu para ele. Porque o que era nascido da escrava era carne. E o que era nascido da livre era a promessa de Deus. Quando Deus ele te promete alguma coisa, meu irmão, não se tubia o tempo da promessa se cumprir na tua vida. Mas vai chegar um dia que a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida, meu irmão. Assim como se cumpriu na vida de Abraão. Deus não vai levar em conta, meu irmão, aquilo que você gerou na sua carne. O que foi gerado na carne, Ele explica, Ele fala muito bem. Aquilo ali vai sempre ser carne. O que é gerado através da sua palavra, vai ser promessa de Deus para a sua vida. E Nicodemos, ele não teve dúvida, quando o Senhor ensina, instrui a ele acerca do novo nascimento. Ele fala para Nicodemos, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. É necessário que nós nascemos de novo, meu irmão. É necessário que nós geramos coisas espirituais sobre nossas vidas. É necessário que nós geramos aquilo que Deus tem prometido para cada um de nós. É necessário que Nicodemos entendeu que foi necessário ele nascer de novo, porque a palavra de Deus, ela é firme, ela é verdadeira. E Nicodemos muito bem entendeu que o que é nascido da carne sempre vai ser carne. E aquilo que é nascido do Espírito Santo de Deus, ela vai se cumprir porque foi Deus, foi promessa de Deus para a minha vida, foi promessa de Deus para a tua vida. O que você tem gerado na tua carne, o que você gerou na sua carne e achou que Deus ele tem que fazer parte dessa promessa que você acha que é de Deus para a tua vida. Meu irmão, tudo aquilo que foi gerado na tua carne, joga por terra em nome de Jesus, abandona isso. E creia somente naquilo que Deus ele te prometeu. Se Deus te prometeu uma porta de emprego, Ele vai abrir, meu irmão. Se Ele te prometeu uma família abençoada, vai ser abençoada a sua família, a sua casa. Se Deus te prometeu uma vida próspera, a sua vida vai ser próspera, meu irmão. Nicodemos, ele era doutor, ele era um homem instruído. Se fosse hoje em dia, eu estava lendo, eu estava até reparando. Se fosse hoje em dia, Nicodemos ele poderia fazer muito bem parte do gabinete do presidente da República, gabinete paralelo que eles estão falando. Nicodemos seria um daqueles do gabinete paralelo, porque Nicodemos ele era governador, ele era um homem instruído, ele era um homem inteligente, mas a dúvida dele, ele queria saber por que Jesus operava tantos milagres, tantas maravilhas, e ele queria entender tudo aquilo que Jesus estava fazendo naquela hora, e ele foi ter com Jesus. E muitos, quando eu estava lendo, muitos estudos que você faz, às vezes as pessoas falam assim, Nicodemos foi ter com Jesus à noite, porque ele não queria se expor, porque alguém poderia ver ele e falar, tá lá, ó, foi ter com Jesus, está passando para o outro lado, né? Está mudando de time, está virando crente. Muitos falaram que foi por causa disso, não, porque Nicodemos ele tinha uma vida
de trabalho, ele tinha um compromisso durante o dia. Então, o único horário que ele tinha foi à noite. E ele foi de noite ter com Jesus. E ele faz uma pergunta muito simples para Jesus. Sei bem que você é mestre, que todos os sinais que você faz, todas as maravilhas, todas as curas, se você não for da parte de Deus, você não poderia estar fazendo nada disso. E Jesus fala para ele, Nicodemos, na verdade, lhe digo que é necessário que você nasça de novo. Aí Nicodemos fala, opa, Jesus está trocando as palavras. Jesus está falando uma coisa que não tem nada a ver, que eu perguntei para ele. Mas nada de Jesus é por acaso, meu irmão. Quando ele fala que é necessário que nós nascemos de novo, é porque é necessário, meu irmão. Se ele fala que é necessário gerar a promessa na palavra, é necessário, meu irmão. Porque promessa gerada na carne não vai chegar a lugar nenhum. E quando chega, vai haver confusão dentro da tua casa, na tua vida, no seu trabalho. Porque aquilo ali você gerou na sua carne. Não foi promessa de Deus nenhuma. E o que foi gerado na carne, ela vai sempre ser carne, meu irmão. E o que foi gerado sobre a palavra de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Porque Deus, Ele vela sobre a sua palavra e faz cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. E quando Ele cumpriu a promessa que Ele fez na vida de Abraão, Ele foi lá e deu um filho para Abraão. Ele foi lá e deu Isaac. Conhecemos a história de Isaac, pregamos aqui. E o Isaac foi gerado na promessa. Que você entenda esta palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no teu coração. O que for gerado na carne, ela sempre vai ser carne. Deus nunca vai fazer parte dessa história na tua vida. Mas aquilo que foi gerado na palavra de Deus, aquilo que Deus te prometeu, um dia vai se cumprir na tua vida. Não importa o tempo que venha passar, não importa os anos que venham levar, mas se Deus falou, vai se cumprir na sua vida. Toma posse desta palavra nesta noite, igreja. Foi aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para a tua vida. Tenha certeza disso. Vamos ser homens mais fortes, homem mais firmado com a palavra de Deus, homem mais com atitude. Não vamos deixar de ser homens banana, homens que não temos disposição, que temos medo de tomar decisões. Claro, com consenso com a sua esposa, que nós não somos dono da razão. Se Deus colocou a esposa do nosso lado, é porque um pouco de participação, né? Nas autoridades, nas finanças, nas ordens de casa, ela vai fazer parte. Mas a autoridade, ela vai ser sempre sua, homem. Não esqueça disso. Porque às vezes uma decisão que você deixa de tomar, ela vira contenda dentro do seu lar. Ela vira contenda na sua vida. E Abraão, na mesma hora, ele jogou a peteca para Sara de novo. Ó, eu não pedi nada para você. Foi você que inventou essa história. Então você resolva. E na mesma hora, o que ela fez? Resolveu e expulsou a sua escrava. Expulsou o filho dele, que foi o mais grave. E ele não fez nada. Ela expulsou o filho dele. Mas Deus não desamparou ele. Deus fez uma promessa para aquele jovem. E depois essa é uma outra história, que com o tempo alguém vai vir contar, ou eu vou vir contar aqui com certeza. Mas tenha certeza, meu irmão, o que você gerou na sua carne, é carne. O que você gerou, através da palavra que Deus te deu, vai se cumprir na tua vida. E para deixar gravado, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, lá no 29, ele fala assim, ó, mas como estão aqueles que eram gerados segundo a carne? Perseguiu o que era segundo ao Espírito, assim também agora. Mas, que diz as Escrituras? Lançai fora, escrava e seu filho, porque de modo algum, o filho da escrava herdará com o filho da livre, de maneira que os irmãos somos filhos, não da escrava, mas da livre. O Senhor fala nesta noite que você é livre, meu irmão. Você é livre, você é livre. Aquilo que você fez, aquilo que não foi do agrado do Senhor, aquilo que você deixou de fazer, meu irmão, Deus, Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância.